gostando muito. Tudo bem aí, Fábio? Tudo, pera aí. Já estamos no ar já. Só Tá não, no ao não vivo? tem imagem ainda, mas já estamos no ar. Pera aí. Deixa o like aí, pô, quem já estiver vendo a gente. Isso Deixa aí. aquele like, curta, compartilha. Mande mensagem aí no chat, que o dia já foi animado. Muito obrigado, diretoria do Atlético Mineiro, Thiago Gerou Neves, pauta aí, São né? Paulo. Me diverti bastante essa segunda-feira. Gerou pauta, gerou pauta. Você gerou. Pera aí. É, até agora ninguém tá aqui, eu não tô conseguindo mais contato com o pessoal. Vamos nós dois mesmo, qualquer coisa, se a galera chegar, estamos aí. Mas vamos, antes de a gente começar aqui a aparecer a nossa live tudo direitinho, vamos antes aqui para a pauta do dia, né? Para a pauta de segunda-feira. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Espera aí. A pauta da segunda-feira. Não ganha nada, desesperou, e é por isso que não canta, toma não ganha nada, desesperou, e é por isso que não canta, toma não ganha nada, desesperou, e é Não tô escutando nada desse vídeo, Fábio. É o som ao som de Thiago Neves e aparentemente ali alguns outros protagonistas dos títulos recentes ali do Cruzeiro, né? O Dedé, enfim, tem uma galera ali, o Egídio parece também. Que a gente começa a live de hoje, que começa um pouco tarde aqui por conta de alguns problemas que tivemos. Qualquer coisa, podemos ter aqui alguns dos nossos companheiros chegando na live. Mas o que é assunto e pauta para nós aqui nesse início de noite não tem como ser diferente, né? A estranha não contratação de Thiago Neves pelo Atlético Mineiro foi confirmada pela Rádio Itatiaia, né, nessa noite lá em Belo Horizonte, essa noite de segunda-feira. Primeiramente, boa noite aos nossos amigos. Eu comecei aqui atropelando tudo. Boa noite aos nossos companheiros que estão nos assistindo nesse momento.
foi confirmada pela Rádio Itatiaia e depois da repercussão negativíssima, que parece que até que foi uma espécie de teste, né? Começamos aqui fazendo um teste para saber como é que vai ser a aceitação do público mineiro em geral, principalmente o atleticano. A revolta foi geral, muito em virtude desse vídeo e de outras brincadeiras, né, do Thiago Neves em relação ao Atlético Mineiro no seu período de Cruzeiro. O ano do Thiago Neves não é bom, já foi dispensado do Grêmio, onde ele estava até esses dias lá com o Renato Gaúcho, né? E agora, Portaluppi, vamos querer chamar, e agora se viu aí no meio desse furacão que foi a quase contratação dele pelo Atlético Mineiro. Vou começar, antes da gente inclusive começar a falar dos jogos da rodada, mostrar a tabela de classificação e tudo, não tem como fugir, né, Miro? O que você achou dessa balbúrdia que foi incompreensível, né, até esse quase anúncio de contratação por parte do Atlético Mineiro do Thiago Neves. Boa noite, Miro. Fala, amigos do Futebol Ilimitado, Fábio. Eu tomei um susto, primeiramente, porque a gente estava no grupo do WhatsApp, eu, Fábio, outros amigos da época de faculdade, e o Douglas lá botou do nada que a Rádio Itatiaia confirmou Thiago Neves no Atlético Mineiro. Eu fiquei, oi? Como assim? Tomei um susto na hora que eu vi. Aí corri pro Twitter, o Twitter já estava pegando fogo. Bombando. Pra você ter ideia, até o momento que a gente começou essa live, os 4 primeiros lugares do Twitter era alguma coisa relacionada ao Atlético Mineiro ou Thiago Neves. Thiago Neves em primeiro lugar, Sampaoli, que sobrou para ele em segundo, terceiro lugar o Casares, em quarto o próprio Atlético Mineiro. Por que tá nessa ordem? Thiago Neves, né, porque tem essa rejeição, que para mim começou ele decair na história do futebol assim, né, porque ele estava bem até 2018. Quando teve a virada de ano 2018 para 2019, no início de 2019, infelizmente aconteceu aquela tragédia da barragem de Brumadinho. E ele fez a zoação do CT do Atlético Mineiro com a barragem, fez uma comparação entre os dois muito infeliz, pegou super mal na cara, porque dali ele começou a decair. Se você parar para pensar, depois dali a vida dele não deu certo, tanto que terminou ano passado rebaixado e afastado do Cruzeiro, já foi demitido do Grêmio nesse ano, chegou a ser contratado e rejeitado pela torcida do Atlético Mineiro. E só para pontuar os 4 lugares do Twitter, né? Porque eu vi assim, Sampaoli está em segundo. Pelo que parece, ele que pediu o jogador, o Atlético Mineiro, e o Alexandre Matos foi atrás e conseguiu. O contrato fechou. Só que a torcida do Atlético não aceitou. Tanto que tinha gente falando que se o Sampaoli pensa que a torcida do Atlético Mineiro é quietinha, igual como é que é do Santos, de pegar jogador rival e ficar numa boa, aqui não vai ser assim. E a gente botou no Twitter. Tanto que, antes de começar a live, eu botei, que se não me engano é Super Esportes de Minas Gerais, tinha noticiado primeiro. E... Foi a primeira, né? Mas a gente já teve aqui registro de outros sites, como o próprio Globoesporte.com já. Sim, a primeira que eu vi foi Super Esporte Minas Gerais, se não me engano o nome é esse, do portal pelo Twitter, que não vai vir mais o Thiago Neves para o Atlético Mineiro. Aí depois já vi 2 reportagens do Globoesporte.com. Uma que foi do chefe da principal torcida organizada do Atlético Mineiro, falando que isso aí para botar a camisa do Atlético Mineiro, e a outra foi da própria página do clube, falando que não vai contratar. Isso. Tá aí na tela para o pessoal ver. Coloquei aqui agora, né? Tá aí no Globoesporte.com. Após imensa pressão da torcida, Atlético Mineiro desiste de contratação de Thiago Neves. E aí começam as piadinhas, né? Correlações lá com aquela questão do Anelka, que o Anelka veio e não veio, né? Enfim, agora... É o que eu não consigo entender, Miro, pensa comigo. É o que eu não consigo entender. Parece que é feito para virar piada, não é possível. Né? Porque não faz o menor sentido o Atlético Mineiro tentar contratar Thiago Neves nesse momento do ano. Aliás, eu acho que em nenhum momento do ano seria considerável, mas, poxa, nesse momento do ano, com o Atlético Mineiro brigando lá em cima, é uma necessidade, é uma carência do elenco, meia? É uma carência, né? E talvez essa fosse uma questão a se considerar, porque muito provavelmente viria de graça, enfim, só teria os custos de luvas e também de... aquele aproveitamento do mercado. Exatamente, o mercado escasso de meias, uma posição que realmente é muito carente. O Thiago Neves tem certa qualidade, então talvez fizesse sentido uma sondagem. Mas, sei lá, vamos levar em consideração todo o resto do contexto, né?
Thiago Neves jogou 2 anos, 3 anos no Cruzeiro, maior rival do Atlético, e durante boa parte desse período lá, o que ele mais fez foi acirrar a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, né? E aliás, se você for apresentar o Thiago Neves para a torcida do Cruzeiro, nem ela vai querer, né? Quanto mais o atleticano, que durante... Tá comum no momento em Minas Gerais, né? A torcida do ódio. Cruzeiro e do Atlético se juntaria para fazer coisas não legais com o Thiago Neves. Exatamente, um receio em relação ao Thiago Neves. Ambos têm isso agora. Então, se você for perguntar para alguém em Belo Horizonte quem quer o Thiago Neves, os dois iriam negar. Talvez o América, né? Você aceitar ali um jogador de alto nível para a segunda divisão, dependendo dos custos, né? Até se levasse em conta. Mas, poxa, não faz sentido nenhum o Thiago Neves pensar em Belo Horizonte nesse momento. Muito ruim o staff dele, Miro. Um dos jogadores que jogaram em rivais, né, no nosso futebol. Sim. Mas eu acho que em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, especificamente, eu acho que não dá. Pra fazer isso. Você sair do Grêmio pro Inter, do Inter pro Grêmio, do Galo pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro Atlético. Nos tempos atuais, eu acho que fica uma coisa inviável, entendeu? É fácil falar só mal dele, mas vamos ser sinceros, o staff do Thiago Neves é péssimo. Sabe? A diretoria do Atlético Mineiro também, né? Também. Eu acabei de falar. Cogitar uma contratação dessa não faz o menor sentido. Mas o staff do jogador, do Thiago Neves, é muito ruim. Porque não teve nenhum tato com a relação lá com a diretoria do Grêmio, né? O jogador ficou muito mal... Tudo bem, o Thiago Neves, a carreira dele já tá meio que naquela lança de baixa, né? Porque até o próprio jogador não tem se comportado da maneira mais adequada, mais profissional nos últimos tempos. Mas o staff dele também é impressionante. Acaba fragilizando ainda mais o valor de mercado do jogador. Nesse momento, o Thiago Neves está plenamente desvalorizado. Sim, eu estou começando a achar que o único mercado viável para ele, se for pegar do G12 nesse momento, seria o Rio de Janeiro. Ou uma provável volta para o Fluminense, ou como eu até falei antes com vocês começar a live, não sei porquê, até acho que do nada ele pode pintar no Botafogo, ou até no Vasco, dependendo da situação, mas eu ficaria entre Fluminense e Botafogo, porque é a cara do Montenegro no Botafogo olhar para ele e falar, acho que vai dar certo e ir atrás. Ele já fez isso ano passado com o Diego Souza, entendeu? Tá falando isso de Montenegro, daqui a pouco a gente vai falar de Montenegro aqui na live. A bomba que caiu em General Severiano, essa derrota para o Vasco no Clássico ontem à noite. Aliás, outros temas, né? A gente tem que falar também da derrota do Internacional. Eu tenho dados importantes para a gente ressaltar dessa derrota que o Internacional sofreu. E, claro, a própria vitória do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro também vai voltar aqui à nossa pauta daqui a pouquinho. Deixa eu ler aqui o comentário. O Luiz Gustavo Freire mandou aqui a mensagem pra gente. Tá mandando aqui, ó. Lógico que desistiram. Seria tipo o cara tripudiar do time e vestir a camisa no outro dia. A gente já viu isso acontecer no futebol, né? Sim, o Lucas Lima. Lucas Lima, quando era do Santos, várias e várias vezes falava mal do Palmeiras e tudo. E onde que ele tá jogando hoje em dia? No Palmeiras. Já vai pra sua terceira temporada? Não, já está na sua terceira temporada. Sim, ele ficou naquela época que ficou bem acirrado, né? Quando teve final paulista e da Copa do Brasil entre os dois, acho que foi 2015. Que aí não tava dando certo. Tava o Fernando Braz e Dudu de um lado brigando com o pessoal que tinha o Ricardo Oliveira, Lucas Lima, o Gabigol. Foi uma temporada que foi marcada, acirrou aquela disputa e depois ele foi pro Palmeiras, entendeu? E já aconteceu várias vezes. O próprio Romário, quando era do Flamengo, provocava o Vasco e encerrou a carreira no Vasco, entendeu? Temos inúmeros casos de jogadores assim. Mas eu acho que nos tempos atuais, sair do Atlético Mineiro pro Cruzeiro, ou vice-versa, ou do Grêmio pro Internacional, ou do Internacional pro Grêmio, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Mas certo, quando acirra a rivalidade. Ainda faria mais sentido o Thiago Neves sair do Grêmio pro Inter do que sair do Grêmio pro Atlético Mineiro. Por incrível que pareça, se você botasse na balança. Faz ainda mais sentido ele fazer uma troca que já seria bem estranha. Ninguém quer ele. É o que eu falei, isso está só desvalorizando o jogador, é um desgaste a mais para a carreira do atleta. Muito mal gerenciado, muito mal gerenciado, muito mal. Lembra do Fala Zezé que teve na época dele? O Fala Zezé. Era um Fala Romildo de zoação. Tu acha que não vai ter um Fala Márcio Bittencourt, se for pro Fluminense, ou um Fala Mufarrege? Márcio? Botafogo? Entendeu? Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, verdade. Desculpa. É porque a gente fala tanto Bittencourt lá que a gente Hoje eu ouvi.
Hoje eu vi um Carlos Alberto Montenegro. Esses dirigentes são muito dirigentes, né? Eu falei com o Farred, porque a gente fala no Botafogo exclusivamente, a gente fala muito do Montenegro porque ele tem a passagem, é um presidente histórico no clube, mas quem é o presidente de fato é o Farred, né? Embora seja a rainha da Inglaterra no Botafogo na atualidade. Sim, daqui a pouco vamos falar disso aí. Vamos antes rodar, porque tive tanto trabalho para fazer. Vamos mostrar aqui a tabela de jogos, a tabela de classificações. O pessoal fica ávido para ver a tabela dos jogos. É só para explicar para o amigo que está nos vendo que atrasou a live por isso, porque ele estava fazendo esse design do placarzinho. Não, mas vocês... E ainda faltou luz na casa dele. Não, mas vocês podem ver... Não, tive uns repiques, não chegou a faltar. Foi uns repiques que a gente teve aqui de luz. Mas tudo tranquilo, tudo normalizado. A ausência dos nossos companheiros aqui também se explica, né? Porque a gente também ficou um tempinho esperando eles e tal, né? Seu Douglas, explicar, gente. seu Jefferson, seu Wellington... Vai explicar um pouquinho melhor para quem não está no Rio de Janeiro. A gente aqui passou dias de calores intenso e essa virada de segunda para terça-feira tá tendo uma transição. Tá ventando muito, então a gente infelizmente tem uma companhia de energia que não é muito boa. Bate muito vento, quer faltar luz ou a internet quer cair, entendeu? O jornalismo não aceita desculpas. O jornalismo ele é perverso. Com razão. Por isso nós vamos aqui... Pergunta, Fábio. Oi. Fala. Você botou o placar aí, você já tinha escutado de leito-ex de goleiro, como aconteceu em Bahia? Cara, olha, vamos até falar isso daqui a pouquinho. Assim que eu vou até aproveitar cada resultado que a gente lê aqui, a gente faz um rápido comentário, mas isso é realmente um fator muito curioso, né? Lei de ex de goleiro, acho que é a primeira vez na história do futebol. Eu não lembro de ter tido, porque o Rogério Ceni marcou em muitos times, mas ele nunca fez gol no São Paulo, né? Até que ele só jogou no São Paulo. Porque agora, no São Paulo. Né? Realmente tá. Essa daí eu nunca tinha visto. Aliás, foi o primeiro gol do Jean como goleiro, né? Ele estava sempre ali batendo falta, testando. Essa foi a primeira vez que ele marcou um gol. Esse teve um goleiro no passado que fazia gols também. Exatamente, goleiro Márcio. Isso, eu lembro do goleiro Márcio, batia bem. O Márcio que saiu do Dragão lá pela porta dos fundos, né? Que trocou o Atlético Goianiense pelo Goiás. E se deu mal, porque ele não jogou no Goiás, sumiu e acho que até já se aposentou, deve ter virado alguma coisa aí no mercado do futebol. Eu acho que ele no rebaixamento do Goiás, cara, lá em 2017, se não me engano, 2016. Foi um negócio assim. Aí realmente não recordo. Bom, vamos então aí aos jogos da rodada, né? O Atlético Paranaense, que a partir da próxima rodada vai ter, aliás, já na Libertadores, né? Vai ter novos uniformes. Ganhou do Coritiba que dispensou o Sassá, que mais uma vez furou aí enfim, né? Fez besteira, né? Foi lá, tirou foto de uma festa. Só para ficar, já que a gente está falando do Atletiba, né? O Marquinhos Gabriel foi devolvido para o Cruzeiro e o Sassá, né? E os dois são de cada um dos dois clubes aí citados. Será que vai ser boas peças para o Cruzeiro na Série B? Porque vai a questão, esse retorno de empréstimo pro Cruzeiro, a questão não é nem essa, se ele pode ser importante, se ele pode se agregar alguma coisa ao grupo. Tem grana para pagar, né? A questão é grana para pagar, porque na teoria esses jogadores aí são jogadores caros, né? E como eles têm contrato com o Cruzeiro, só mesmo renegociando o salário e tal, para poder ficar, né? Não seria uma questão assim fácil de ser colocada, assim, podemos dizer. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais de Cruzeiro, porque o Cruzeiro também está aqui na nossa lista de assuntos, apesar de que ele não jogou ainda na 10ª rodada, né, na Série B. Mas a gente tem alguma coisa para falar aqui de Cruzeiro, uma coisa bem engraçada também, que eu peguei aqui num registro bacana. Bom, então, o Atlético Paranaense venceu o Coritiba. Antes de sair desse jogo, Omiro, o Atlético Paranaense vai ser vítima aí do pay-per-view da Comebol, né? Que tá custando R$40, parece. Esse é o recado que fica... Eu até mandei o link aqui da gente, do WhatsApp, que é a Comebol, né? O que acontece? Para explicar o pessoal. Como a Globo devolveu os seus pacotes, né, que ela tinha 2 pacotes, né, que a Libertadores no Brasil existiam 4 pacotes. Um que é do grupo Disney, que a Fox Sports está transmitindo, e a ESPN pode transmitir se quiser, mas nesse momento, acho que nessa temporada vai ficar só com a Fox. O Facebook é dono de outro pacote que tinha jogos exclusivos na quinta-feira, mas perdeu a exclusividade. Ele transmite jogo na quinta-feira, mas não é toda a rodada exclusiva agora na quinta, devido à pandemia. E os 2 pacotes que eram da Globo, um TV aberta e a outra na Sport TV. Como a Globo devolveu os seus pacotes para tentar renegociar e pagar mais barato, que deu errado, porque o SBT passou na frente, conseguiu
fechar o contrato, embora mais barato, porque a Globo pagava em torno de 60 mil dólares, se não me engano, né? 60 Sim. mil por nossa moeda e é uma quantidade de dólares, eu não lembro o correto. O SBT vai pagar acho que 15 mil por ter fechado com a Libertadores, mas a Globo pagava mais e não deixava mostrar os patrocinadores da competição. Ela tem seus próprios patrocinadores do futebol no ano inteiro. Então, como o SBT chegou e liberou espaço para os patrocinadores do torneio ter espaço na emissora, tanto que até o programa que vem na sequência, que é o Ratinho, vai exibir os patrocinadores da Comebol no seu Ratinho que já programa, trabalhou no vai ter futebol. jogos Ratinho já dentro do foi empresário, Ratinho. inclusive. Ratinho. Inclusive empresariou Keirson. Sim, mas... Pois é, para você ter ideia. O Ratinho, se demora, é dono do Paraná, né? Até o filho dele é governador, é prefeito, se não me engano, lá da cidade do Paraná. E o que acontece? Com isso, os patrocinadores da Comebol vai ter espaço normal na TV aberta com transmissões no SBT, além de também ter espaço no programa do Ratinho nos dias de jogos, né? No pós-jogos da Libertadores. Mas o Ratinho vai fazer o quê? Ele vai fazer um debate de futebol? Vai ter um pós-jogo entre os narradores dos jogos, com o Ratinho, assim, depois dos jogos. Pelo menos é o que estava previsto com o SBT, entendeu? Foi o que estava... Então vai ser meio que um debate. Vai ser meio que um debate. Isso. Entendi. Vai ter meio que uma coisa parecida, amigo. História, né? Não sei se você lembra, uma coisa parecida com o que o Tom Cavalcante já chegou a fazer na Record. Quando a Record tinha o direito do Brasileirão e aí acabava a rodada de quarta-feira, quem entrava no ar era o Tom Cavalcante. E aí fazia um debate agora com eu um tô me pouco de bom humor. Muito novo nessa época. Lá por 2004, 2005, por ali. Né, o 2006. Então, eu tinha 8, 9 anos nessa época. Eu não vou lembrar nem errando. Inclusive, nesse debate aí do Tom Cavalcante, foi revelado um humorista que é muito conhecido hoje em dia, que é o Porpetone, né? Da Praça Nossa. Que imita... Verdade, na época, ele surgiu com a imitação do Tevez. Vamos ver se eu consigo agora. E aí, Fábio? Meio que paralisou quando eu tava falando Vamos ver aqui se voltamos, espera aí. Vamos ver se a gente voltou. Vamos ver. Voltamos. Tô até com o celular do meu aqui pra ver se Tô vendo aqui, Vamos seguir aqui a live. E vamos tentar também acelerar aqui, que a gente tá tendo muito problema hoje. Estamos ao vivo sim. Vamos dar continuidade aqui. Pedimos desculpas mais uma vez aí, questões de energia elétrica aí é complicado. Mas estamos de volta. Tava falando aqui da parte do Porpetone lá, do Ratinho. Não sei, de repente o Porpetone pode aparecer no programa do Ratinho aí nesse pós-jogo da Libertadores. Vamos tentar acelerar, porque como tá ficando tarde já, 11h42, vamos tentar aí girar a rodada para não ter problema, né? Então, estamos ao vivo, só aí pra galera voltar para a live, que nós estamos de volta. Demorou um pouco. Voltamos. Demoramos, nós voltamos. Sim. Só para completar aqui, como o SBT ficou com a pacote da TV aberta, inventaram essa Comebol TV, que vai ser o pacote de pay-per-view, que vai substituir os jogos que seriam da Sport TV até o final do campeonato. E o que me chama a atenção, na minha visão, porque, por exemplo, pay-per-view aqui no Campeonato Brasileiro, temos o Premier, né? E ele transmite os jogos, todos os jogos, né? Exceto do Atlético Paranaense. Mas ele transmite todos os jogos. E já o pay-per-view da Comebol só vai transmitir os jogos da Copa Libertadores que pertenceu ao Sport TV. E vai ter todo o catálogo da Sul-Americana, que nesse momento só está lá. A Band e a Rede TV estão disputando, né, a vaga. Porque, para explicar, o pay-per-view da Comebol TV será gerido pelo Band Sport, né, que é uma emissora que pertence ao grupo Band. E a Rede TV estava muito perto de fechar um pacote para transmitir na TV aberta Sul-Americana. Nesse momento só está nessa tal Comebol TV, que é da pay-per-view da Comebol, e a Band vai tentando, né, pela proximidade, conseguir fechar a Sul-Americana no seu canal também na TV aberta. É isso que está no momento. Ainda não está um impasse na Sul-Americana, Fábio.
Pois é. E aí que fica a minha crítica, né? Porque muitos queriam essa abrangência, né? É bom que tenha, não só uma emissora tomando conta e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente vê outros modelos de transmissão para um conteúdo que até esses dias a gente tinha de graça, tanto na TV aberta quanto no Facebook, fica a minha lamentação, né? Porque se a Porque gente está pensando em privilegiar vários grupos por um lado, né, que é importante realmente a concorrência diminua, aumente na verdade, né? Diminua não, aumente. É chato, por outro lado, a gente vê que são mais produtos que a gente vai ter que pagar e tudo mais. O torcedor do Atlético Paranaense, né, que vai ser aí o presenteado, né, por essa estreia nas transmissões desse pay-per-view da Comebol, que será feito em parceria com o Band Esporte, como muito já foi bem dito pelo Miro. Mas fica a lamentação pela fórmula e pelo modus operandi, né, como eu gosto de dizer aqui, da coisa toda, porque o produto ele fica com um valor mais alto, né, para o mesmo conteúdo, um pouca diferença, né, a mais em relação ao que a gente tinha de graça antes. Então fica aí essa lamentação sobre é esse que não novo tem pay-per-view, graça, né? Fábio. Oi. Para explicar, para pontuar o que você falou. Os planos mais básicos, né, de TV fechada, né, tipo o Sky da vida, tem Sport TV, ESPN incluída nela, né, Emissora, o Fox exatamente, Fox Sports. Sports, é. E aí Já o SBT também, né, que agora, agora está envolvido. isso. Aí, o que acontece? Como o pay-per-view que você tem que contratar à parte. Vai acontecer isso também agora, um pay-per-view à parte, né? Ou seja, você vai ter que incluir mais R$ 40 do que Sim. você não contava antes para ter transmissão de jogos. Aí vai ser o primeiro jogo transmitido dessa Comebol TV, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense amanhã, 7h15 da noite, lá na Bolívia, e depois o jogo do Santos na Vila Belmiro com o Olímpia do Paraguai. Entendeu? Tanto que na semana passada, na última live que a gente fez, eu parei. Até o momento, Santos estaria sem transmissão do seu jogo contra o Olímpia no Brasil. Teria transmissão nos outros países, mas não no próprio país, no Brasil. Então, é uma coisa a se Hipoteticamente, implementar nessa parte, né? hipoteticamente quem sofre é o consumidor, é o telespectador, né? Que apesar de agora ter várias plataformas disponíveis, vai ficar aí. Até porque até um ano atrás tinha aquela coisa do DAZN, né? O DAZN chegou, e que as pessoas tinham que ter que gastar mais dinheiro para ver as coisas que antes elas tinham num determinado conteúdo que era TV paga. E aí começa essa coisa do streaming, que ficou uma alucinação do streaming também, né? E as pessoas que já pagavam uma plataforma, passaram a pagar outra plataforma. Agora o próprio DAZN largou a Copa Sul-Americana e a Recopa, né, que eram os conteúdos vinculados à Comebol e consequentemente também vinculados aos times brasileiros, né, que estavam dentro dessas competições. E o prejudicado, agora que eles largaram esses torneios, o prejudicado é o torcedor que contratou esse serviço exatamente para ver seu time jogar, né? O que desencantou da Copa Sul-Americana foi porque nessa temporada, né, só o Bahia e o Vasco avançaram. Todos os outros clubes brasileiros que estavam na disputa caíram na primeira fase, entendeu? Aí agora vai começar, acho que a partida da segunda fase, ainda não estamos nem nas oitavas de final e só tem Bahia e Vasco. Então o risco de não ter Tem uma nenhum previsão esses brasileiro jogos, Miro? entre os 4 ou 8 da Sul-Americana é muito alto. Então seria um investimento muito perdido, porque na outra temporada, a última que teve da Sul-Americana, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram semifinalistas e o Botafogo chegou nas oitavas finais, entendeu? E teve um catálogo com mais clubes chegando em fases decisivas, entendeu? Tem alguma data específica para o retorno da Sul-Americana? Olha, se eu não me engano, aí tu me pegou, teria que dar uma olhada, Não, eu peraí. acho que não teve nem sorteio ainda. Eu acho que não Não teve sorteio tivemos, ainda não não. tivemos, enfim. Eu tô Vai um pouco buscando fora aí, da vai. Sul-Americana, só sabendo que o Bahia vai estar lá. Isso, vai buscando aí que já já a gente volta nesse tema. Vamos lá, voltando aqui a resumir os resultados, como a gente teve a paralisação, vou repetir todos aqui, né? O Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 1-0, gol do Fabinho, né? O Santos empatou com o São Paulo, o Santos fez uma mescla ali de titulares com reservas. O São Paulo, por sua parte também, né? O menino Gabriel Sara fez 2 gols, uma falha grave do Luan Pérez na defesa, mas o Santos conseguiu 2 vezes chegar ao empate com o Madison. E o Marinho, né, que acertou ali, entrou no segundo tempo e acertou um chute de falta que o Volpi aceitou. O Volpi vem abaixo aí no São Paulo, hein? Não sei se você concorda comigo.
Vitória do Fluminense sobre o Corinthians. Foi um erro dele, né, no gol do Santos, né? O gol do Marinho foi um erro claro dele. A bola foi no meio do gol. Fluminense derrotou o Corinthians por 2-1 no Maracanã, 2 gols do Nenê, né? O vovô tá on de novo aí. E o Corinthians com o Coelho, mais uma derrota aí no campeonato, sacramentando aí o fraco campeonato que o Corinthians vem fazendo. Grêmio e Fortaleza 1-1, né? O Fortaleza abriu o placar com o Oswaldo, que cruzou, né? Cruzou a bola acabou passando por toda a grande área e enganou o Vanderlei, deu sorte, enganou o Vanderlei, saco. E o Grêmio empatou no segundo tempo num pênalti convertido, quer dizer, não foi convertido, na verdade a primeira o goleiro pegou, houve invasão, né? E o Grêmio acabou fazendo gol, mas houve invasão, o juiz mandou voltar pelo VAR. E aí o Diego Souza bateu mal de novo, Felipe Alves resvalou na bola, mas ela entrou. Final, empate aí entre tricolores. Ceará derrotou o Flamengo, esse foi um resultado aí surpreendente para muitos, né? A vitória do Ceará sobre o Flamengo muito mexido, mas é aquilo que eu tenho dito, né? O Flamengo vem mexendo todas as rodadas, né? Nunca tem um time que a gente pode falar, esses são os 11 do Domé. A gente tinha os 11 do Jorge Jesus. Os 11 do Domé a gente não tem ainda, então não tem como falar, mexeu aqui, mexeu ali. Mas ele tem feito isso todas as rodadas. Até aqui, nas últimas rodadas, estava dando certo, o resultado vinha acontecendo. Nessa partida aí nada deu certo para o Flamengo, muitas críticas em relação ao Vitinho, muito abaixo de novo. Vitória do Ceará, o Vozão ganhou por 2 gols, 2-0, Luiz Otávio e o Kleber, né? Artilheiro Kleber, mais uma vez aí, marcando pelo vovô. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1, gol no finalzinho, né? O Atlético Mineiro que desperdiçou um pênalti com o Sacha. Havia aberto o placar com o Hever. Sim, lei do ex, o Alejandro empatou o jogo pro Bragantino, pro Red Bull Bragantino. Mas no finalzinho o Savarino chutou o goleiro Júlio César, que voltou ao gol do Bragantino. Depois você reclamou tanto, Miro, do goleiro do goleiro do Bragantino, o Júlio César, aquele carequinha, né? O Curirim voltou. Só que ele não conseguiu evitar. O Cleiton foi pro banco. Só que ele não conseguiu evitar o gol do Savarino, a bola havia entrado toda. E então, no finalzinho ali, o gol do Galo, 2-1 Atlético. Todos os jogos. Oi? O Bragantino tomou gol em todos os jogos. O Bragantino prometia muito, até agora todos, mas não. Tomou em todos. Sim, prometia muito e não entregou nada. Acho que o Bragantino esse ano realmente vai lutar para não cair. Bahia, na estreia de Mano Menezes, hein? Perdeu para o Atlético Goianiense, a gente havia dito aqui, né? Lei do ex a gente tem muitos, mas lei do ex de goleiro é sacanagem, né? O goleirão foi lá, bateu a falta, atingiu a barreira, né? Atingiu o Cleison, se não me engano. No rebote, marcou o Jean, que fez inclusive o primeiro gol na carreira, justamente sobre o clube que o revelou. Final 1, Dragão, 0 Bahia. Bahia vai ter problemas aí, né? Com o Mano Menezes. Parece que está apontando para um campeonato de não cair também. Goiás, esse surpreendente resultado, que daqui a pouco eu vou colocar aqui um dado, Miro, que ontem um amigo nosso colocou, que acho que Vanderlei Luxemburgo, naquele seu ditado de que posse de bola não serve de nada, e que o mais importante é você ser efetivo, o Goiás deu a bola para o Internacional nesse jogo, arrumou um gol no comecinho da partida, teve uma expulsão, o Jefferson, né? O Goiás teve o Jefferson expulso e beleza, terminou assim, 1-0, Goiás sobre o Inter. Eu não tenho uns lances aqui, eu queria muito mostrar, mas como a gente tem aquela coisa dos direitos autorais, eu estou evitando um pouco passar gol e lances. Mas tem um lance que acontece que o Abel Hernandes atinge uma cabeçada dentro da área, ela rebate no Tadeu, volta no zagueiro, bate de novo no jogador do Internacional e o goleiro Tadeu segura, firme no chão. Ele faz aquela proteção, né? Aquele lençol na bola para manter a bola e manter o resultado. Vitória importantíssima do Goiás sobre o líder do campeonato, que mantém esse líder, né? Porque muita gente tropeçou também nessa rodada, não foi só o Inter. O Palmeiras, né? Um deles que do pelotão de disputa, só o Atlético que teve que comemorar, de resto. A rodada foi fraca para os times lá da parte de cima da tabela. O Palmeiras que empatou com o Sport, 2-2, Palmeiras também naquela onda do mistão, né? O William Bigode arrumou um gol lá numa falha do Sander. Aliás, o Sander, eu preciso consertar uma coisa que eu disse algumas lives atrás. Eu havia dito que o Sander estava fora dos planos do Sport, mas não, né? Ele parece que se acertou. O Jair Ventura pediu, o Sander se manteve no elenco. E conseguiu esse bom resultado, né? Abriu o placar até com o Maidana batendo pênalti. 2-2 para o Palmeiras. 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 2-2
no primeiro tempo, sofreu esse empate bobíssimo na falha do Sander, e o Sander falhou duplamente, depois foi expulso, enquanto o placar ainda estava 1-1. Palmeiras voltou a estar na frente, voltou não, virou o jogo, né? Com um golaço do Zé Rafael, a meia altura, atingindo o ângulo do goleiro Luan Poli. Mas o Sport arrumou um empate, adivinha com quem, hein? Lucas Mugni, lembra dele, Miro? Lucas Mugni, tá no Sport, conseguiu empatar esse jogo ali, quando inclusive o jogo já estava 10-10, né? Porque o Zé Rafael também foi expulso, né? Poucos minutos antes do gol de empate do Sport. Resultado muito bom para o Leão, resultado muito ruim para o Palmeiras, né? Que está aí almejando a parte de cima da tabela. E o clássico da polêmica, né, Miro? Vitória do Vasco por 3-2 sobre o Botafogo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela, porque foram muitos os assuntos que minaram esse clássico. E acho que vai ser importante a gente dissertar um pouco sobre ele aqui na nossa discussão. Vamos então à classificação, né? Tá aí a classificação pra gente. E aqui direitinho. Internacional líder, 20 pontos. Em segundo o Atlético, né? O Galo encostando agora com 18 pontos. A vitória do fim fez muito bem. Terceiro lugar São Paulo, 18 pontos. O time do Diniz, apesar do sempre criticado Diniz, tá ali na pontinha da tabela. E aí o surpreendente Vasco da Gama, 17 pontos, venceu o clássico, quarto lugar. Flamengo, 17 pontos em quinto, Palmeiras, 17 pontos em sexto. Na sequência, vem o Santos com 15, oitavo Fluminense com 14 e o Ceará em nono com 13 pontos, junto com o seu rival, décimo, Fortaleza, 12. 11º, Atlético Goianiense tem 12 pontos, aí já é outra página, né? O Grêmio também 12 pontos em 12º, o Atlético Paranaense, o Furacão, é o 13º com 11 pontos. Sport Recife, também rubro-negro, que é em 14º, aparece em 14º com 11 pontos. O Corinthians em 15º, na sua crise aí, pessoal, né? Teve confusão, discussão lá com torcida, enfim, aquela coisa que a gente sempre lamenta. Tem 9 pontos. O Bahia em 16º, também 9 pontos. Inclusive os dois se enfrentam nessa quarta-feira pelo jogo desmembrado da rodada. Abre a rodada 12, né? Isso, mais crise agora, né? Botafogo, 17º, abrindo a zona do rebaixamento com 9 pontos. Vive uma crise aí. Eu corrigi, abre a rodada 11, tá? Eu falei, 12, 11. Isso, exatamente. As prévias aí do confronto do clássico com o próprio Vasco na Copa do Brasil, Botafogo entrando numa mini crise em 17º lugar. 18º lugar o Goiás com 8 pontos, 2 jogos a menos, bom lembrar. 19º Coxa, Coritiba, 8 pontos. E o lanterna do campeonato, Bragantino, 7 pontinhos, é o 20º colocado. Deixa eu voltar aqui a nossos caras aqui que o pessoal tá com saudade. Fala! Só para te informar, eu estava pesquisando sobre a Sul-Americana. Sim, o campeonato ainda está parado e, a princípio, a Conmebol pretende voltar com ele no dia 27 de outubro, porque ele tem que esperar quem será os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores para formar o sorteio da segunda fase. Exatamente. Mas só tem Bahia e Vasco do continente brasileiro no momento, né? Pode acontecer de alguns brasileiros serem eliminados da Libertadores e disputar a Sul-Americana. Aconteceu isso, por exemplo, com o Flamengo na temporada que ele caiu para o São Lourenço na fase de grupos e acabou até disputando a final do torneio pro Independente. Vai terminar ano que vem, né? A Sul-Americana. Isso, também está previsto para fevereiro. Tá tudo claro para fevereiro. Tá Só não tem carnaval ainda confirmado. No mesmo balaio. Tem um monte de competição terminando em fevereiro, mas o carnaval a gente não sabe. Bom, vamos lá falar desse clássico então, Miro. Vamos começar falando de Botafogo e Vasco. Daqui a pouco eu vou mostrar os dados de Goiás e Inter que eu acho interessante a gente colocar aqui. Porque gerou-se uma discussão muito forte, muito grande em cima do áudio do Montenegro, que o Montenegro fala ali que tem uma rivalidade, na rivalidade entre Vasco e Botafogo, tem um freguesismo histórico ali a favor do Vasco da Gama, construído nos anos 30, anos 40, anos 60. E aí depois ele faz ali umas críticas ao torcedor, né, que está com raiva, que está chateado pelo fato de Botafogo estar na zona do rebaixamento. A gente vai propor aqui o que a gente viu do clássico e o que foi produzido pelas duas equipes. O jogo em si, né, foi um jogo de muita construção de jogadas por dois lados. Achei o Vasco da Gama muito ligado, muito pilhado na partida, diferente da postura do jogo da quinta-feira contra o Dragão, que eu inclusive falei aqui no canal, ficou devendo o Vasco naquele jogo. E ontem no Newton Santos a gente viu um Vasco muito mais pilhado no jogo para ganhar, né? E acho que foi, talvez de todos os jogos que o Vasco da Gama fez
no Campeonato Brasileiro, eu até consideraria esse um dos melhores. Porque eu vi jogadores que vinham atuando um pouco abaixo, como é o caso do Thales Magno, como é o caso do Henrique pelo lado esquerdo, o Castan não foi tão bem como em outras partidas, né? Acho que a defesa do Vasco também acabou vacilando em alguns lances. Mas eu vi um Vasco muito pilhado e muito interessado no jogo. E do outro lado, o Botafogo muito lento. E acho que o fato de o Botafogo ter demorado para se encaixar no jogo quebrou a partida, né? Porque o Vasco, muito elétrico no jogo, começou saindo na frente com o gol do Ribamar, né? Aí do lei do ex mais uma vez na ativa. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu empatar. Exatamente, uma falha gravíssima do Benevenuto, que vem mal, inclusive. O Benevenuto, já muito elogiado aqui nas lives, caiu muito de rendimento. E aí, o que acontece? Depois, justamente do gol do Vasco, parece que o Botafogo já começa a trabalhar um pouco mais e fazer o Miguel aparecer um pouco mais na partida, do Fernando Miguel. Os gols do Botafogo em si saem muito mais na parte da individualidade, né? O Babi acerta um chute bonito ali da entrada da área. Depois, nos minutos seguintes, o Vasco volta a aparecer superior no jogo, né? E, inclusive, nessa superioridade, acabou conseguindo 2 gols ali no piscar de olhos, como a gente diz assim no futebol, né? 2 lances muito rápidos, um ali que o Benítez levanta na cavadinha, uma bola excelente para o Cano. 2 erros individuais do Botafogo. Ele faz nas costas do Foster, que só acompanhou a bola por cima. O Cavalieri até tenta evitar na primeira, mas na segunda o Cano, como sempre, né, vem fazendo um campeonato desse nível, apareceu ali para pegar o rebote. Na sequência, o Catatal acerta um chute de longe, que foi o primeiro gol, inclusive, do Igor, que não quer ser chamado de Catatal, né? Primeiro gol do Igor com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco já teve tanto exatamente, o segundo gol que ele faz no Botafogo no ano, né? Que ele fez com uma camisa do Madureira, né? No campeonato estadual. Verdade. Bem lembrado. Lá, você leu o Galvão e Madureira, ele fez um gol da vitória, de 2-0 do Madureira no Botafogo. E aí nessa brincadeira, o Catatal acabou ampliando o placar e deixando a situação muito complicada para o Botafogo, que apesar de tudo, conseguiu ali, quando o torcedor estava com a cabeça quente, melhorar no jogo, por incrível que pareça. Aí eu não sei te dizer se é demérito do time do Ramon, ou se é mérito mesmo Porque eu acho que o time do Vasco meio que cansa também, né? O Pikachu, ele passa a ter muito trabalho com a entrada do Calu no segundo tempo. O Calu vai tudo pra cima dele. O Pikachu não consegue mais subir na partida como havia subido na primeira etapa. E acho que o Vasco meio que dá uma freada no pé, né? Porque o Botafogo se expôs. O Renteria, não sei se você concorda, estreou não, ele tinha jogado a primeira na quarta passada, né? Entrou bem no jogo. E aí o Botafogo meio que conseguiu retomar as jogadas. Inclusive, criou, né, nessas jogadas o gol que diminuiu ali, né, a jogada do Calu, que o Babi mais uma vez apareceu para empurrar para a rede. E depois 2 lances malucos, né? Porque tem um lance que o Calu e o Babi esbarram um entre o outro, né? Uma colisão ali de centroavante. E aí acaba que o Babi acaba caindo no chão. E depois o outro lance, muito semelhante ao lance do próprio gol, que o Babi acerta o travessão e no rebote ele perde um gol incrível, né? Por mais que a gente fale do goleiro, do mérito do Miguel no posicionamento, o Babi não pode perder um gol daquele. Ele acabou chegando de cara pro gol e chutou em cima do goleiro. Defesaça do Miguel, mas falhou ali o Babi na conclusão. Apesar de que é difícil de criticar o jogador que faz 2 gols na partida, né? Fez mais do que devia até. E acertou mal na trave. E ainda acertar na trave, exatamente. Né? Mas por incrível que pareça, o Botafogo ainda conseguiu reequilibrar um jogo que já parecia decidido. E aí ficou com aquela sensação ruim, né? Da derrota, né? Que poderia pelo menos ter tido um empate, que empate no momento que o Botafogo vive também não serve de nada. O Botafogo terminou aí na zona do rebaixamento. Perderia. Esse empate, se ficasse 3-3, o Botafogo sairia da zona do rebaixamento. Estaria um ponto na frente do Corinthians e do Bahia. Botava o Bahia no grupo do rebaixamento. Mas, por que o resumo de Vasco do Botafogo no primeiro tempo, o Vasco conseguia... É muito botar os lances aqui. Eu vou ver a partir da próxima live e conseguir botar alguns lances dos jogos aqui na nossa live. Então, vamos lá. Só para começar, o Vasco começou surpreendendo que o Cano não estava centralizado. O Cano estava caindo pelas beiradas e o Ribamar estava centralizado. Sim. E o Vasco estava conseguindo criar algumas chances com o Cano nas pontas e com o Benítez ali apoiando ele. Uma jogada entre os dois estava dando certo, junto com o atacante Ribamar. Sim. Só que o que aconteceu, Fábio?
O Botafogo teve muitos erros individuais. O Botafogo vinha perdendo muitas bolas no meio de campo e quando conseguia atacar, geralmente era com lances criados, chutes de fora da área. Foi assim com o lance do Babi, que o Fernando Miguel pegou, e um outro chute do Vitor Luiz, que também foi uma boa defesa do Fernando Miguel. Ou seja, teve 2 chutes importantes fora da área do Botafogo. E o Bruno Nazário também teve uma outra chance. Só que o que começou a interferir no jogo foi a primeira falha do Benevenuto, né? Que ele, querendo ou não, ter o respeito do Benevenuto, ele vinha muito tempo Não, no Botafogo, vinha mas para muitos um dos melhores do Brasil, inclusive. o Flamengo deu um pênalti pro Corinthians e agora falha e dá um gol pro Vasco, né? Ou seja, nessa Ô, Miro, você não acha que essa mudança do esquema, dele, né? essa mudança no esquema aí, que tirou o Foster da volância e transformou o Foster em zagueiro, ele diminuiu o rendimento do Marcelo porque ele vinha muito melhor do que passou a estar depois dessa alteração. E teoricamente era para estar mais protegido, né? Mas não ficou, né? O que não aconteceu nesse momento, né? É a primeira vez em muito tempo que o Marcelo é substituído de um jogo, né? Sim, aí que vamos lá, você já voltou outro ponto que me chamou a atenção do Paulo Tuori. Porque rodadas atrás, o Botafogo pegou o Coritiba, estava 0-0 no Newton Santos e o Botafogo não conseguia criar literalmente nada. Se o Coritiba tivesse um pouquinho mais de time, né? Ou os jogadores com qualidade, teria ganhado aquele jogo aqui no Rio de Janeiro. E ele começou a substituir aos 27 do segundo tempo. Não entendi até agora porque demorou tanto. Sim. Só que nesse jogo, Botafogo e Vasco, pelo jeito que os dois times estavam se dedicando, pelo jeito que foi o jogo, achei que foi um absurdo o Botafogo já ter feito as 5 substituições aos 13 do segundo tempo, como aconteceu. Tanto que ele tirou o Honda e o Caio Alexandre no primeiro tempo, aos 42, e achei aquilo super desnecessário. Se tirasse até o Honda, eu até aceitava para colocar o Renteria. Mas tirar o Caio Alexandre pelo Luiz Otávio, o Luiz Otávio errou com quase tudo. Até agora ele não deu. Entendeu, né? É aquilo que a gente já falava aqui, né? O cara tá lá, ele vai ter que entrar. Ele, o Barrandegui também, que não vem entrando bem. Esses caras, assim, eles com 5 substituições, né, amigo? É o que eu tava falando. O Vasco também, o Ramon também fez várias mexidas, inclusive o Catatal foi uma delas. O Vasco tentou muito preencher os lados do campo, para buscar velocidade. Bruno César entrou. O Vasco soube ali fazer as alterações de maneira correta, né? Enquanto que o Botafogo, por outro lado, não. Inclusive, vem insistindo muito o Autori com alguns jogadores que não vem dando retorno técnico ao time. Peça. Mas é aquilo. Eu já tinha contado com você. É aquilo. Temos o volante Renteria, e o Honda, para mim, não é volante. Ele deveria jogar mais à frente, ou como um ponta, ou como um meio de campo centralizado, camisa 10. Mas o Autori continua assistindo nem como volante. E o Caio Alexandre também estava fazendo uma boa partida. Não era para ter tirado ele para botar o Luiz Otávio. Tanto que o Luiz Otávio falha no terceiro gol. Pro torcedor, seja o Alvinegro, seja o Cruz Maltino, esse negócio de 5 alterações é o terror. É o terror, porque se o cara estiver lá, ele vai entrar. Eu disse isso aqui em relação ao Fluminense também. O Ganso, a chance do Ganso jogar muito mais do que ele jogaria se tivéssemos 3 alterações é grande. Porque se ele tá lá, por uma questão, até não precisa nem do mérito, por uma questão prática de nome e de usualidade do jogador, pela importância que ele tem perante o elenco, vai entrar, amigo. O Ganso vai entrar todos os jogos do Fluminense, não tem que discutir. E por aí, entre outros, né? A gente pode depois discutir em relação à fase do jogador e tudo mais. Mas com 5 alterações é muito difícil de alguns caras que o técnico vê alguma funcionalidade para o time não entrar. E aí é o caso que a gente coloca aqui e imputa ao Botafogo. O Luiz Otávio e o Barrandegui, que são os caras que a torcida mais odeia, né? Assim, né? Aliás, o Thales Magno cortou 2 para cima do Barrandegui, que se não fosse o Canu, o Thales Magno entrava dentro da área sozinho. E aí vem essa questão toda que a gente já falou aqui. Se tem 5 alterações, pode ter certeza. É o copo de geleia em cima da geladeira, como diria o Frajola do Pop Bola. O cara vai entrar. Não tem jeito. Tá lá, vai entrar. Mas o que me chamou a atenção, porque o Botafogo substituiu tão cedo, que eu achei tão de forma errada, que eu já discordo do Caio Alexandre ter saído para a entrada do Luiz Otávio. Foi o primeiro erro que eu achei do Paulo Tuori. E sim, ainda mais aos 42 do primeiro tempo, na minha visão. Aí, quando começa o tempo, informam que saiu o Benevenuto e entrou o Calu. Eu falei, por que não Foster? Foster tinha cartão amarelo. Entendeu? Benevenuto pode ter falhado no gol, poderia ter falhado, mas o Foster já tinha um amarelo, o risco dele ser expulso era maior. Até pela velocidade que o Vasco impôs, né, no segundo tempo.
Sim. Aí o Botafogo começa bem o segundo tempo. O Botafogo começou até as últimas substituições do Paulo Autuori aos 13 minutos. O Botafogo ali teve um início do segundo tempo muito bom. Teve o gol de empate com o Babi e teve outras chances na sequência. Só que o que aconteceu? O que foi a chave do erro que matou o Botafogo e fez ele tomar 2 gols em seguida? Ele me vem e tira o Juan, que estava muito bem na partida, e me coloca Pedro Raul. Pedro Raul está numa fase ruim no Botafogo, é um fato. E ele está mais atuando como um zagueiro adversário do que como atacante mas do Botafogo. aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui, Miro, porque o Pedro Raul, a torcida critica, mas ele vem jogando ali numa função que ele é meio que segundo atacante. Porque ele entra junto com o Babi, aí vai todo mundo pra área, e o Pedro Raul acaba sendo o cara que tem que vir fazer a jogada de fora. E não é a função dele. O cara vem aqui tentar trocar o passe com o meio campo. Pô, tá errado isso. Não, pra você ter uma ideia que eu achei que foi o mesmo que você botar o Cano. É o mesmo que você botar o Cano pra vir tabelar aqui com Graça e com Castan. Não, mas pra te explicar o que eu achei que foi o erro dele. Porque o que ele fez? O Babi estava centralizado e tínhamos o Juan na ponta direita. Uhum. Ele me tira o Raul, ele me tira o Juan e botou o Pedro Raul. Sim. E o que aconteceu com isso? Quem fica centralizado é pelo Raul e o Babi teve que sair do centralizado e vir para a ponta direita. Ele já estava se matando muito no jogo e estava já tendo desgastando fisicamente. Com isso, ficou um buraco no lado direito. Foi dali que saiu o Benítez o passe para o gol do Cano, que o Foster ficou parado olhando, que o Foster também falhou na marcação, que ele ficou igual aquelas crianças que ficam olhando o pisca-pisca de Natal, enquanto o Cano estava lá livre para cabecear a bola. Ficou o buraco para cruzar e ele não tentou. Então, o Foster ficou parado olhando, achei que foi uma falha dele, então por isso que, na minha opinião, deveria ter ficado o Benevenuto. E só para continuar, ali onde ele estava, o Luiz Otávio perde a bola na saída do após o segundo gol, vem em contra-ataque e o menino lá, o Catatal, faz o terceiro gol. Para você ter ideia que foi erros de pessoas que ele colocou no jogo. O Paulo Torres mexeu errado, entendeu? Por isso eu tô falando, era para, em vez de estar o Foster, estar o Benevenuto. Naquele lance, tudo bem, falhou no primeiro gol, falhou, mas eu acho que não ficaria olhando daquele jeito como o Foster ficou olhando o Cano no segundo gol. E o Luiz Otávio perde muita bola. E era melhor então ter deixado o Caio Alexandre. E essa troca do Pedro Raul, para você ter ideia, como eu tô falando que tá bagunçado, o último lance do jogo, o Botafogo perdeu de 3-2. Calu parte para cima, tenta cruzar a bola, o Babi domina para chutar, ele chuta, bate na perna do Pedro Raul e volta para a defesa do Vasco, porque ele atrapalhou. Até o posicionamento do Pedro Raul tá errado, entendeu? Ele não tá numa boa fase. Isso é um fato. Ele tá mais atrapalhando do que ajudando nesse momento. Entendi. Você fez esse seu dossiê aí do Botafogo no Z4, mas o tema que eu queria propor aqui, né, já a gente pode até partir aqui, é o que você acha da postura do dirigente, né, do Montenegro, que esse áudio aí que bombou aí nas redes sociais hoje aí, dele pedindo pra torcida parar de criticar muito, né? Mesmo com o time na zona de rebaixamento, o time tem coisas boas, inclusive esse Babi é uma das melhores coisas. Opa. É uma das melhores coisas do Botafogo nesse ano, achei pelo menos. Então, Fábio, falha eu acho que só para te explicar, eu acho que a postura do Montenegro que ele falou, o negócio de feliz histórico e tudo, mostra como a diretoria, como está tendo uma desconexão entre a diretoria do Botafogo e torcida do Botafogo. Como a torcida do Botafogo, depois que acabou o jogo, já começou a lançar hashtag contra o treinador e tudo, enquanto o Montenegro solta aquela frase que ele soltou, o áudio, né? Enquanto acabou o jogo. O Montenegro é um cara que eu respeito muito, ele foi importante pro Botafogo e tudo, mas já ajudou muito o Botafogo a socorrer em momentos importantes depois que deixou de ser presidente, né? O Botafogo vem numa pendaíba já há 25 anos, basicamente. Desde 95, quando ganhou o Brasileirão, depois disso, nunca mais se acertou, né? O melhor que seria pro Botafogo nesse momento é que a SA surja e mude, dê um gás pro Botafogo, porque o Botafogo está numa mesmice de diretoria, de pessoas, de direção há muito tempo e precisa de algo novo, entendeu? Essa mentalidade deles está muito ultrapassada, está muito presa nos anos 90, a gente já está em 2020, o Botafogo ainda está precisando entrar no século XXI, essa que é a verdade. Mas o Vasco da Gama também não entrou no século XXI, esse que é o problema. Isso é um problema nacional. Não, para falar de resultado de campo, o Vasco esse ano está muito bom, beleza, show de bola. Apesar de não ter feito um bom campeonato carioca, tá aí na Sul-Americana, tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo no Brasileirão. Então eu acho que temos problemas de gestão, que o Vasco da Gama tem, e tem muito, e são fortes, inclusive, os problemas.
Aliás, se você for parar para raciocinar, acho que toda gestão aqui no Brasil tem problemas, né? Mas é claro que a gente tem que pegar também essa questão, porque o Botafoguense está muito chateado, porque o time, pelo que tem de material humano, podia estar rendendo mais, podia estar melhor na tabela. Mas ainda assim eu acho que vejo algumas coisas positivas, inclusive o discurso do Autuori é um dos discursos mais raros aqui, porque ele fala mal do time na coletiva. E eu, como jornalista, sinto muita falta de treinadores que tenham coragem para falar e apresentar. Olha, eu tirei no primeiro tempo, tirei no primeiro tempo porque não estava funcionando. Porque tem treinador que, amigo, 3-2 pro Vasco da Gama, ia chegar e falar, pô, clássico, normal. Eu acho que não jogamos tão mal assim. Ele fez o raio-x corretinho do jogo e eu gostei. Então, eu acho que ele é tão diferente que, por exemplo, o anterior treinador do Botafogo foi o Alberto Valentim. Tu acha que o Alberto Valentim tinha aos 42 do primeiro tempo o Honda, que é o principal jogador do Botafogo, principal contratação do clube junto com o Caluni? Tem que ter coragem. Isso. Tem que ter peito. Tem que ter coragem, tudo bem. Sim, e para lembrar também que hoje teve o julgamento do Paulo Autuori, que no clássico contra o Flamengo, né, falou mal da Confederação do Futebol Brasileiro, fez um monte de críticas à arbitragem e tudo, ele só foi advertido. Toda hora. Ele marcou, hoje teve o julgamento, ele só foi advertido. Ele poderia ter pegado de 2 a 12 jogos, mas só um juiz lá que queria dar 3 jogos de punição. De resto, todo mundo só advertiu. Então, no final, por votação, ele ficou só advertido. Mas... E se, como eu estava falando do Botafogo e do Vasco, o Botafogo e o Vasco, e até o Fluminense tem que entrar nesse balaio também, precisa de administrações mais corretas, tipo o que foi o Bandeira de Melo do Flamengo financeiramente, e entrar para o século XXI, que ainda não está entrando. Tanto que é só agora o Vasco está terminando o projeto do seu CT, o Botafogo está ganhando o CT da família Moreira Salles, entendeu? Só agora, 2020, se passaram 20 anos de século, e é só agora que está começando a surgir coisas que é para inovar. Vamos aguardar aí como é que vão ser os clássicos aí da Copa do Brasil. Mas agora eu queria mostrar aqui esse dado para a galera de Goiás e Internacional. Olha só, eu recebi esses dados aí do meu amigo Felipe. O jogo estava ainda próximo do final, mas são dados que a gente tem que colocar aqui porque é muito curioso. O Internacional chegou a ter, arredondando, 80% de posse de bola, ou seja, todos os jogadores da defesa para frente pressionando, né? Pressionando o Goiás no seu campo de defesa. Goiás com 10 jogadores desde os 21 minutos, se não me engano. Agora eu preciso confirmar aqui, que eu acho que eu escrevi 21 minutos, mas acho que não foi só isso não. Acho que foi um pouco mais. Mas enfim, 21 minutos ou mais. Enfim, boa parcela do jogo com um jogador expulso, Jefferson, lateral esquerdo, né? E aí você vê, o Internacional é o líder do campeonato. E é um dos times que menos precisa da bola para fazer o seu jogo, né? Um jogo de transição rápida. Tá com a posse de bola que tem algo errado. Exatamente, de boas chegadas de contra-ataque, jogadores de velocidade, como é o caso do Marcos Guilherme, que inclusive começou o jogo ontem. O Kudê mexeu um pouco no time, já que tem os compromissos pela Libertadores na quarta-feira, né? Contra o Universidade Católica, não? Ou é terça-feira? É quarta-feira, né? Se eu não me engano, é na quarta-feira. É, quarta-feira, porque não seria na terça-feira porque jogou no domingo, né? Então não faria sentido ter só 2 dias de descanso. Mas enfim. Verdade. E aí a gente tem esses dados do time que é o líder do campeonato, é o time a ser batido, já que nós estamos na 10ª rodada, né? E o time na 10ª rodada, que é o líder do campeonato, por sequência, assim, acaba sendo o time a ser batido. Não conseguiu, diante de uns times mais fracos do campeonato, furar ali a defesa goiana e arrancar pelo menos um empate. Como eu disse aqui, teve uns lances que o Internacional desperdiçou, de bola parada principalmente, que é a grande força, né? O Abel Hernandes desperdiçou uma chance ali que o Tadeu 2 vezes conseguiu evitar. Outras bolas mais perigosas levantadas na área, da Alessandro, enfim, companhia limitada. O Internacional não conseguiu arrancar um ponto. Eu queria que você pegasse desses dados aí, Miro. Tem Vanderlei Luxemburgo aqui no Brasil, que é muito forte em relação a essa crítica pelo amor à posse de bola, né? Como se todo mundo fosse Barcelona, que tinha resultados efetivos, né? Com a presença dos jogadores no campo de ataque, enfim, com uma boa, hoje em dia, um bom toque de bola. Baia, né? Pois é. E aí a cultura da posse de bola, você pode ver que cada vez mais os times assim que estão ganhando o jogo estão furando a bola, né? No dado literal, naquela coisa da palavra que a gente fala há muito tempo. Queria que você fizesse aí um dissecando. Assim, né? Porque eu preciso do momento mais muito que não foi nesse nível. Pois é. Eu queria que você fizesse um raio-x
da maneira com que o Internacional se propôs a jogar nesse domingo e não ter conseguido o resultado, mesmo com o Goiás dando a bola, né, para o Internacional jogar. O Internacional é um time que não precisa tanto da posse de bola para jogar. Quando ele tá com a posse é porque tem algo errado. Eu boto como exemplo o jogo contra o Bahia, hein? que ele ficou muito tempo no time. Pois é. Eu lembro do jogo contra o Bahia, que depois que acabou o jogo, eu falei, vai fazer falta esses 2 pontos. O Internacional deu essa sorte que os adversários direto perderam, mas ele tem que lembrar que o Atlético não tem partida menos se ganhar passa. Então, ele deveria ter ganhado. Foi um jogo que não era para ter perdido pontos aquele contra o Bahia no Beira-Rio, para quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. E aquele jogo, o Bahia estava fechado, o Inter tocando a bola e não conseguia fazer infiltração. Aí agora com o Goiás aconteceu a mesma coisa. E se eu só vi os melhores momentos desse jogo no horário, né? Nessa última rodada, muitos jogos aconteceram às 6 da tarde. Então eu acabei acompanhando Ceará e Flamengo no horário. Mas eu já estava preocupado com esse passado da real impressão de que jogar com pouca posse é mais interessante do que jogar com muita posse. Eu não sei se você concorda comigo. Aqui no Brasil é assim, cara. Você para pensar, a maioria dos times do Campeonato Brasileiro consegue vitórias tendo posse de bola abaixo de 50%. Quem consegue mais ter posse de bola competitiva nos jogos é o Flamengo aqui. De fato, o Flamengo que consegue ter mais posse de bola e ser convincente, entendeu? No seu futebol. Fazer a transição aqui contigo para esse jogo do Ceará com o Flamengo, porque as críticas são muitas em relação ao time do Domi nesse domingo. Mais uma vez, o Ceará conseguiu ali fazer um bom jogo, né, contra os times, os melhores times do campeonato. Já havia feito um bom jogo contra o Atlético, já havia feito um bom jogo contra o Internacional, mas esses outros 2 jogos ele perdeu. Dessa vez ele sai com um bom resultado e com uma boa cara, né, para a sequência do trabalho do Guto Ferreira. Mas o Flamengo, que é o nosso estudo de base aqui, nesse domingo, com as trocas que fez, dando oportunidade para jogadores como Vitinho e Michael, que vem os dois sendo bombardeados assim, em alto volume pela torcida. Junto do Lincoln, o Lincoln também, né? Do Flamengo, né? Essa é a verdade. Exatamente. Desde que o Vitinho foi contratado, sempre teve mais corneta do que a favor. Porque veio com o ar de um jogador caro e decisivo para o time. E não foi decisivo, né? E até hoje não tem a contratação do Vitinho. Essa que é a verdade. Eu lembro que quando eu ele era para substituir o Vinícius Júnior. Eu falava, ele não faz a mesma função que o Vinícius Júnior. O Vitinho fez 2 gols Exatamente, eu falei isso na época, né? O Vitinho não tem tanta velocidade quanto o Vinícius Júnior. Aliás, o Vitinho sempre foi um jogador mais de cadência, né? Inclusive tem bola parada e tal. Mas aquilo, o time do Flamengo vem tendo essas cartas marcadas aí. O Michael eu até acho um pouco injusto, porque vem basicamente jogando pela direita. Não era a posição que ele mais jogava no Goiás, mas ele passa por uma coisa semelhante ao do Rony no Palmeiras, né? Parece que na hora de partir para um outro encaixe de time, não encaixa, não adianta, não engrena. Por mais que você tenha mais jogadores qualificados ao lado dele, Correto. É um estilo diferente de jogo. Só para frisar que o jogo Ceará e Flamengo no primeiro tempo foi horrível. Foi horrível. Que jogo ruim no primeiro tempo do Ceará e Flamengo. E no segundo tempo, o Ceará, em 2 bolas cruzadas, conseguiu fazer o gol. Porque o Domi está fazendo até o Flamengo evoluir um pouquinho com ele, sim. Mas toma gol em todos os jogos. O Flamengo não ficou uma partida sem sofrer gols até o momento. Só contra o Santos, só contra o Santos que ele não sofreu gols. No restante, ele sempre levou gols. Até no jogo contra o Bahia, que era para ele fazer até 8 gols se brincasse, o gol do Fluminense também, que ele criou chance para ter muito mais do que 2 gols, ele sofreu gol no final. O que está me chamando a atenção, para mim, a zaga do Flamengo, depois de perder o Pablo Mari para o Arsenal, está sofrendo muito para achar quem vai ser o companheiro do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio, para mim, é titular absoluto. Só que nem o Léo Pereira, nem o Gustavo Henrique está correspondendo. Né? Tanto que eu achei que foi muita falha do do Gustavo Henrique, nos 2 gols de ontem. O teu cruzamento, tu olha para ele, tá olhando o cara. Eles marcam a bola e não o jogador. E aconteceu que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira bateu cabeça, né, no primeiro gol do Ceará. E no segundo, eu achei que a postura do Gustavo Henrique estava errada. Tanto quanto no outro vídeo, né, não sei se você vai lembrar, eu já tinha falado, o Fluminense não criou tantas chances no Fla-Flu, mas a chance que ele conseguia criar era em cima do Gustavo Henrique. Não conseguia em cima do Rodrigo Caio, por exemplo. Né? E o Gustavo Henrique está um pouco abaixo. Na minha visão, não sei se você concorda, acho que deveriam dar mais chance para o Tuller nesse momento. Acho que o Tuller está pedindo passagem. Nem o Léo Pereira, nem o Gustavo Henrique está correspondendo nesse momento. Eu acho que o Tuller está pedindo passagem.
A torcida tá morrendo de saudade do Paulo Mari, né? Porque dos outros zagueiros que vieram fazer parceria com o Rodrigo Caio, todos deram água, assim, pelo menos na maioria do tempo que a gente viu jogar, não conseguiram render parecido ou similar. Né? E aí sempre aquela coisa mas o time do Domi não é tão bem azeitado do que foi o Jorge Jesus, tudo mais. Gente, as questões a gente já sabe. Houve toda uma sinergia, uma sintonia no período do Jorge Jesus que não está havendo agora. E até a ausência de torcida. Por exemplo, se fosse um Ceará e Flamengo com torcida, certamente nós teríamos o Castelão dividido, né? O Flamengo costuma levar muito torcedor também lá no Castelão. Ceará, né, exatamente. São contextos diferentes que afetam no rendimento dos jogadores. Não que eu ache que... do Ceará com o Flamengo, eu lembro que o Flamengo fechou o setor atrás do gol, literalmente, de cima e embaixo do estádio, com Fortaleza também. E o que é engraçado é que nos últimos 2 campeonatos brasileiros, né, antes desse ano de 2020, o Flamengo fez partidas espetaculares contra o Ceará no Castelão, né? As 2 vitórias foram por 3-0. Uma que o Diego estava sendo muito pressionado, o Diego Ribas pelo Flamengo, a torcida não estava reclamando da atuação dele, ele brilhou naquele jogo, e o golaço do Arrascaeta ano passado, né? Não que eu ache, assim, não me leve a mal, não que eu ache que os jogadores estejam rendendo abaixo por causa da falta da torcida. Estão rendendo abaixo porque estão rendendo abaixo, normal. Né? Mas a gente tem que levar em consideração que é um fator a mais que o Flamengo sempre levou em consideração, né? E acho que essa sinergia faz falta sim nesses momentos. Mais decisivos, sim, e outra né? coisa. O Flamengo não teve a pegada de 2019 ainda em 2020. Não teve jogos que eu lembro do Flamengo que eu falo, caraca, é igual ao ano passado. Não, teve atuações próximas, não foi o mesmo nível do ano passado. Exatamente. O Flamengo deu uma decaída. Até na época do Jorge Jesus mesmo, aquelas finais com o Fluminense. O jogo da Taça Rio, por exemplo, a final que o Fluminense ganhou nos pênaltis, o Flamengo fez uma partida muito abaixo. E foi um erro individual do Egídio que fez o Flamengo ganhar aquele jogo, a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, entendeu? O 2-1. Sim, sim. Já com o Jorge Jesus ainda. Então, são hipóteses diferentes que a gente coloca sempre na mesa, claro, né? Porque os dados são contra. Mas acho injusto a gente interferir tudo isso em relação também a uma coisa só, que é a falta do torcedor, que está prejudicando todo mundo, né? Não é só o Flamengo, não. E como eu estava falando, o sistema defensivo do Flamengo tem que ser ajeitado, porque, querendo ou não, o Flamengo é um time que cria muitas chances, mas vai ter dias que não vai dar nada certo no ataque. E a defesa está soltando gols. Porque o Flamengo, até no jogo contra o Bahia fez 5, sofreu 3. Entendeu? Tem que ter um balanceamento. Tá faltando aquela carga, aquela freada no adversário, né? Que não está acontecendo realmente. Muita tranquilidade o Ceará teve, muita tranquilidade para marcar. O Ilharão caíram muito em comparação com o que vinha fazendo em 2019. Ilharão principalmente. O Ilharão, o pessoal tá falando que talvez ele voltou ao normal e o Jorge Jesus tinha conseguido extrair o melhor dele, entendeu? Muita gente acha que o melhor que tinha do Arão foi ano passado, esse ano voltou a ser quem era antes. Já o Gerson, surpreendentemente, também não vem fazendo atuações tão boas como era ano passado. Ceará teve muita tranquilidade para conseguir 2 gols e aí fica a questão negativa. Agora, o Flamengo, depois que fez 2-0, o Flamengo não conseguiu finalizar tanto depois que estava 2-0. Sim, agora, Miro, 3 jogadores aí que a torcida está pegando no pé. O caso do Michael eu acho um pouco injusto, mas Vitinho e Lincoln, eu acho que esses dois eles dão margem para a revolta do torcedor, porque o Vitinho muito desligado mais uma vez. E o Lincoln até hoje não se mostrou o que veio, né? Que parecia ser uma promessa, que jogou aquele Mundial Sub-17 e que ia estourar, que podia ser vendido a qualquer momento. O Vinícius Júnior pegou um avião, foi para Madrid. E o Lincoln está até hoje aqui. Fez aquele gol muito importante na Copa do Brasil de 2018 contra o Grêmio. Ele viu o Flamengo desse gol. É isso que eu ia falar. Posso mandar real? É isso. Talvez seja isso. Talvez seja. Faz sentido. Pode completar. Eu acho que o Flamengo está ainda vivendo de Flamengo porque fez aquele gol na Copa do Brasil contra o Grêmio nas quartas finais de 2017. Porém, ele ficou muito marcado por ter perdido aquele gol contra o Liverpool no final do Mundial. Muita gente lembra sempre daquele lance, se o Lincoln tivesse feito aquele gol, se o Lincoln não sei o quê, entendeu? Foi ele que teve a chance clara que o Flamengo perdeu o gol na decisão do Mundial. Acho que não foi uma chance clara. Ele pegou no susto, né? Mas é claro, se fosse um atacante mais qualificado... Ele queria botar contra alguém e caiu nele. Essa que é a verdade. A culpa caiu nele naquele momento. Mas se fosse talvez um atacante mais qualificado, sei lá, um Fred da vida, um artilheiro mesmo, né? Um cara que você consagra, um jogador de seleção brasileira, né? Talvez a bola entrasse, né? Não sei.
Mas aí também é aquela coisa Sim. do talvez, né? Eu não acho que tenha sido Vitinho, um como lance você tá assim. falando, Porque foi um jogo que o Flamengo, no segundo tempo, principalmente a partir dali, não teve tantas oportunidades claras de gol. Então essa que estava próxima do fim da prorrogação, que pareceu ser a mais clara de todas, acabou, né, que pendurou o saquinho ali nas costas do eu acho que Lincoln. ele ficou um Fala. pouco marcado pela final do Mundial, mas eu tava falando aí, o Lincoln tá marcado por isso. Eu acho que o Lincoln tá merecendo ser emprestado e ter uma É, rodagem em outro eu clube. tenho a mesma leitura. Seja CRB, um Oeste de Barueri, agora, né, que foi de Itápolis do passado, e Eu pegar tenho a algum mesma time assim leitura. da Série B e emprestar ele, ou até porque não pegar, vender ele para um time lá do Emirados Árabes, né? Algo do Sim, tipo, ou da sim. China, por que não? E o Vitinho, eu não sei se você vai concordar comigo, mas ele só brilhou mesmo com o Flamengo até agora em estaduais, que ele fez fez o gol do título do Flamengo contra o Vasco em 2019 e o gol Mas do aí, título esse ano. quando as coisas já E o estavam melhor do encaminhadas, né, ô Vitinho até Miro? hoje é Miro, o Sidorf. quando as coisas já estavam encaminhadas, vai. Esses dois do Flamengo aí, aquele título do Carioca em cima do Vasco, já tava tipo 3 a Já 0 no estava 3-0. agregado. E agora esse do Fluminense, que o jogo tá acabando, pô. Sim, mas É o ele que fez último os dois lance da gols partida, se não foi um lá dos nos lances. estaduais do Flamengo. Tem essa curiosidade bizarra. Mas desde que ele foi contratado, ele já não vem dando tão certo. Eu lembro de 2018, como eu tinha falado, que ele foi contratado para substituir o Vinícius Júnior, que ia para o Real Madrid. E eu falei, tá errado, porque não combina. Não é a mesma coisa. Não é o estilo. O Vitinho não é desse estilo. Tanto que na época que ele começou a despontar no futebol brasileiro, com o Sidorf no Botafogo, ele era meio que uma espécie de segundo atacante. E o melhor dele que eu acho que foi aproveitado foi a época de segundo atacante, ele tendo o Sidorf auxiliando ele. Depois disso, não lembro do Vitinho ser tão fundamental assim no Internacional ou no Flamengo. Essa é a verdade. Sim, E eu acho que pagaram muito caro por ele. isso não tenho dúvida. Isso Ele é não a maior tenho contratação dúvida. do Flamengo, se não me engano, né? O Gabigol passou nessa Até pra virada de nível de ano. futebol brasileiro, poxa, foi caro. Eu acho o Arrascaeta caro. Por É, mais mas que o ele tenha Arrascaeta é tido. bola, pelo menos. O É, deu Arrascaeta bola, foi um bom aproveitamento, mas foi caro. Foi caro. Pra futebol brasileiro é caro. mas Eu é eu porque não ele estava com um gastaria tudo time isso, que não. também poderia segurar ele, né? Então, tinha que oferecer a multa mesmo, senão não ia conseguir tirar ele. Mas o Arrascaeta, pelo menos, tem bola, tem um futebol. O cara é camisa 10 da seleção do Uruguai, né? Não tem ainda isso. É. Mas o A camisa que você tá Arrascaeta, pelo menos, vestindo aí, joga alguma coisa. Eu inclusive. acho que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro é que conduz aquele meio de campo do Flamengo, A entendeu? camisa que você Acho que tá são vestindo, fundamentais. inclusive, você falou de Uruguai, Uruguai você entende, né? Uhum. Mas enfim. Mas enfim. A revolta da torcida do Flamengo faz sentido. O Flamengo tá numa posição ali ainda um pouco. Dá pra se dizer que dá pra brigar pelo título, né? Tá abaixo do Vasco da Gama, inclusive. Ah, dá, claro. Mas. Vai Mas pegar é. para vender. Quando os Essa que é a pontos vão verdade. ficando no O Bahia caminho. provou isso, que ele tem banco, entendeu? Nesse negócio de quarto domingo, o Flamengo é o que É. melhor consegue repor Aham. e manter o nível. Mas quando os pontos vão ficando no caminho, os jogos vão passando e o Flamengo não vai jogando bem, vai tendo uma certa irregularidade, né? Joga bem um jogo, depois joga mal outro. O torcedor fica desconfiado e isso é meio que natural. Vamos lá. Eu queria falar antes de a gente acabar, eu queria falar de Santos e São Paulo e de Atlético e Bragantino. Vou começar por Santos e São Paulo porque a gente viu um jogo com a mescla dos dois lados. O Diniz preferiu ali também tentar arriscar com alguns jogadores. Lembrando que esses dois times têm Libertadores no meio de semana, por isso que eles pouparam alguns jogadores, né? Mas ali o São Paulo tentando fazer Tanto já é hoje, né? Que já algumas virou o dia, alterações. né? Já estamos na terça-feira. Exatamente. O menino Sara, que até achei que emagreceu um pouco, ele estava um pouco mais gordinho, está um pouco mais levinho agora, marcou 2 gols, um aproveitando uma bobeira, né? O outro num lance de contragolpe. O Santos foi à luta 2 vezes, conseguiu empatar o time do Cuca. Um gol do Maddison, que hoje é reserva, né, do Santos. Empatou de cabeça na primeira vez. No segundo tempo, o Marinho, que entrou, que vem sendo o melhor jogador do Santos disparado, né, nesse Campeonato Brasileiro. Empatou de falta, uma falta ali que dá pra dizer que teve o mérito do Marinho, mas a falta que teve falta de atenção e sei lá, de cabeça do Thiago Volpe para pegar uma bola que foi praticamente em cima dele. Veio forte, sim. Foi um foguete? Foi. Um mini-míssil, como dizem aí Eu os achei que ele montou errado locutores? a Sim. barreira, ele deixou o campo aberto para outro chutar. E exatamente isso porque quando se passa a impressão de que o cara quer que a bola chegue nele, ele deixa a barreira um pouco mais previsível para quando a bola chegar, ele faça a defesa, né? E no caso ele calculou, a falta foi ali,
Só que na hora de pegar ele deu mole. Tomou bobão. Sim. Mas no jogo em si, o geral, eu achei que o São Paulo foi melhor que o Santos. O Santos fez algumas mudanças que, como ele não tem tanto elenco, foram piores no que se saiu do que o São Paulo. Tanto que, por exemplo, o Luan Pérez, que é zagueiro, foi improvisado como lateral esquerdo e foi ele que falhou na saída de bola para o primeiro gol do Gabriel Sara. Tanto que também o Diego Pituca também não fez uma boa partida, teve falhas individuais do Diego Pituca também ali, junto com o Pérez, o Luan Pérez, os dois ali não estavam se entendendo, o volante que estava pelo lado esquerdo, mas o lateral. Teve batida de cabeça entre os dois no jogo. E o Santos só veio melhorar de fato quando o Marinho entrou, que ele entrou, ele sofre faltas, ele chama o jogo para ele, fez o gol de falta lá, mesmo com o Volpe armando a barreira totalmente errada, né, convenhamos, e conseguiu empatar e o Santos ali conseguiu acertar o jogo e ser um pouquinho melhor. Mas ainda assim, o São Paulo, quando chegava para atacar, era mais perigoso. Achei que o São Paulo, por estar jogando fora de casa, e pela situação que foi, pelo erro de do goleiro, desperdiçou 3 pontos valiosos. Achei o Hernanes bem. Já fazia um tempo que eu não vi uma boa partida do Hernanes, aparecendo bem na proteção, chegando bem ao ataque. Reinaldo também. E que outra coisa que eu achei curioso, eu acho que o São Paulo tá jogando até melhor sem o Daniel Alves e o Juan Fran, quem diria? Sim, eu acho até que tem um certo peso em cima desses jogadores, né? Não só digo do peso do nome, não, peso físico mesmo, né? Eles deixam o jogo um pouco mais pesado, um pouco mais lento, até pela questão da idade. Mas esse time mais rapidinho do São Paulo, com os meninos lá de Cotia, é um jogo interessante e chegou a envolver o Santos dentro da Vila Belmiro por um bom tempo. Mas aí, acho que no segundo tempo... O São Paulo é não ter paciência com os garotos, né? Porque como o São Paulo tá nessa fila já que vem desde 2012 sem ganhar títulos, aí cai muita pressão sobre os jogadores que vêm de Cotia. Parece que eles que tem que ter a função de resolver tudo, né? Pois é. E a tabela tá aí, ó. São 18 pontos pro São Paulo. São Paulo tá na briga por enquanto, pelo menos, né? Sim, ele poderia ter empatado no Internacional se tivesse ganhado, né? O jogo. Levou o gol do Marinho. Ainda assim foi à frente novamente. Fez um gol ali com o Luciano bem anulado, né? O Luciano realmente estava à frente, estava impedido. E como eu tinha te falado, o Atlético Mineiro está ali em segundo, eu tô olhando aqui a tabela, o Atlético também está com 18, ele tem uma partida a menos. Se ele ganhar a partida a menos, ele iguala com o Inter e está com um ponto na frente. Exatamente. Aí tá vendo aqueles 2 pontos que eu falei do Bahia, que ele perdeu, que não era para ter perdido? Vai fazer falta. Exatamente. Então tem toda essa coisa a se considerar. Né? E o São Paulo, bem ou mal, está na briga, está na disputa, como diriam os antigos, está lá, né? E vendo o que vai dar, porque eu acho que tem muito também do mérito da garotada. E vale destacar, né, o valor que o São Paulo vem dando nesse trabalho do Fernando Diniz aos meninos. Que já há algum tempo eu não via, porque o São Paulo vinha nessa coisa de jogadores badalados, de Diego Souza e Everton, e algumas contratações que pareciam que iam dar alguma coisa, algum retorno e não deram. Apostar na molecada está se mostrando uma boa opção, uma boa saída para o São Paulo, assim como tem sido para o Palmeiras, né? Vale ressaltar. Também para o São Paulo, a meninada vem dando resultado e o time está lá em cima. Né? Vamos falando aguardar. Da meninada do São Paulo, o Antony, né, que foi a venda recente do São Paulo da base, fez o seu primeiro gol com a camisa oficial, primeiro gol oficial, né, com a camisa do Ajax, que já tinha feito em amistosos, mas começou o campeonato desde o final de semana, ele fez o primeiro gol dele oficialmente com a camisa do Ajax. Sim, é uma boa saber isso, porque esse moleque tem muita qualidade. Só fizeram um tanque horrível, né, para a contratação dele lá no Ajax, mas de resto, ele tá bem. Começou bem lá. Tem retorno técnico para dar certa em seleção, inclusive, eu diria. Sabe? Eu acho que tem. E aumenta o cacique do São Paulo, né, de base boa, né, porque Santos e São Paulo, e até o Fluminense, e agora o Flamengo também, até os jogadores medianos da base estão vindo, como falar, vem interesse do pessoal lá da Europa para querer contratar, porque pela fama que tem. Entendeu? Todo mundo acha que vai sair um novo Neymar dessa base, entendeu? Essa é a verdade. Então vamos aguardar aí que tem muita coisa boa. E só pra gente encerrar aqui, Atlético Mineiro e Bragantino, Miro, esse jogo mostrou também novamente aquelas duas faces do Atlético, né? Que é o time que ataca muito, que quando alguém chega no seu campo de defesa também sofre, inclusive sofreu com um gol de ex, né? O Alejandro. Botou a bola no chão, foi pra cima, impediu os jogadores no setor de defesa do Braga, até conseguiu o gol, né? Teve um pênalti, desperdiçou. Depois, o Savarino, que havia também perdido uma chance pouco tempo antes, apareceu
para chutar. O goleiro Júlio César ainda tentou evitar, mas saiu o gol. Acho que esse volume de jogo é a melhor coisa que o Atlético Mineiro tem, que faz com que o torcedor acredite no resultado até os últimos segundos, né? Sim, mas o Atlético Mineiro, eu acho que foi a pior partida dele fisicamente. O Atlético Mineiro pegou essa sequência de jogos, né, quarta e domingo. Agora não vai ter porque já caiu dos torneios internacionais, né? Só vai ter a Copa do Brasil daqui a pouco. Né, a Copa do Brasil também já caiu, né? Então ele só tem o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Agora ele tem a semana para descansar, porque realmente eu senti que o que ferrou um pouco o Atlético Mineiro contra o Bragantino foi a parte física. Eu senti os jogadores um pouco abaixo nessa parte da preparação devido à sequência de jogos, e agora vai ter essa semana tranquila, né, para descansar até o próximo jogo da rodada. Um jogador lesionado. Sim, e a volta do Natan, pelo menos, foi a melhor notícia para o Atlético Mineiro, né? Então, assim, e o Thiago Neves vai fazer falta, né? Olha, esse negócio já deu muito assunto hoje, hein, o Thiago Neves. A torcida sobrou até pro São Paulo, né, que estava mais em paz com os resultados. Até acho, Miro, até acho que é sim uma lacuna no elenco, se você for observar, né? Porque ele tem muitos pontos então, disponíveis, tem muitos centroavantes. O que eles estavam reclamando? Que até no top 3 estava do Twitter, estava o Casares, porque o Jorge Sampaoli dispensou o Casares e quer trazer o Thiago Neves por posição. Então, por que não tenta aproveitar então o Casares? Que se é para dar um jogador dor de cabeça, deixa o Casares, que já está lá, do que o Thiago Neves, que é identificado com o time rival. O torcedor já conhece, né? Mas eu ouvi muita... É engraçado, isso aí parece um pouco de incoerência. Porque a torcida do Galo já vinha pedindo a saída do Casares há um tempo atrás. Eu não sei se são duas alas diferentes da mesma torcida, né? Eu não tô ali no meio da torcida para saber o termômetro. Poderia ser substituto. É que o Thiago Neves causa isso nas pessoas, né? O Thiago Neves está conseguindo fazer a galera voltar a sair do Casares, que a torcida queria que fosse embora há um tempo atrás. Verdade. É compreensível isso, né? Mas enfim, é coisa de torcedor também, né? Torcedor é assim. Torcedor é termômetro total, ele vai de acordo com a onda e não tem jeito, né? A gente tem que avaliar isso porque faz parte, tá no contexto. O que não está no contexto é o que aconteceu lá na chegada dos jogadores do Corinthians, né? Após a derrota pro Fluminense. Isso não está no contexto. Você estava falando, Fábio. Só lembrando, você falou de posse de bola, né, no Inter de Goiás. Fluminense e Corinthians chegou o momento que o Fluminense abriu para cá, um belo passe do Calegari. Ih, acho que o Miro caiu, hein? Acho que o Miro caiu. Caiu, Miro? Eu não sei se faltou luz. Perdemos o Miro, galera. Mas enfim. Eu acho que ele estava falando alguma coisa relacionada ao jogo do Fluminense. Alô, Miro? O Fluminense. Tá Oi, tá me vendo? Tá me ouvindo? Então, agora eu tô. Fala aí. O Fluminense chegou até 80%. Travou a sua internet aí? Oi? Travou a sua internet? Não sei, pra mim tô normal aqui falando contigo, tava ok. Travou aqui. Como eu tô te falando, né, de posse de bola, não sei se o pessoal escutou, eu tava falando da posse de bola que tu comentou do Internacional, né, Portuais. O Fluminense jogou bem ontem contra o Corinthians estava muito tentando ficar reativo e tentar os contra-ataques, não deu certo. E o Fluminense chegou até 80% de posse de bola contra 20% do Corinthians, né? E era uma posse de bola que realmente estava fazendo efeito no jogo, entendeu? Sim. É uma diferença da posse de bola que a gente estava falando. E o Corinthians está nessa maré ruim, nesse calvário dele, né, no momento. Agora eu quero ver, a minha dúvida, se vai ter paciência pro Coelho ou se vão tentar arrumar logo o treinador. Eu quero entender o que eles vão tentar fazer daqui para frente. Só para a gente resumir aqui, eu já estou usando bastante a transição de tela pela ausência de participantes, né? Como a gente só está com 2 participantes hoje, né, eu estou achando bom a gente apostar também nas outras telas com a rodada e também com a classificação, né? Então a gente está botando bastante aqui os resultados e a posição dos times, né? Pra gente aproveitar um pouco mais a transição, porque a ausência de convidados faz com que a gente fique um pouco sem aquela imagem de apoio, né? Sem um contexto diferente, né? Como estamos fazendo hoje. São 0 horas e 43 minutos. Eu gostaria muito de falar da Série B hoje, mas como nós só tivemos 2 jogos dessa vigente 10ª rodada, eu queria só botar aqui uma coisa bem engraçada, amigo, que aconteceu na partida entre Cruzeiro e CRB. Lá em Belo Horizonte, tem o pessoal da 98 FM que faz uma transmissão mais engraçadinha, né? Dos jogos da rodada. Eu vi esse vídeo, eu sei qual é. É o do gol do Moreno. Do Moreno não, perdão. Do Léo Gamalho, né?
Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui, botar aqui nas carrapetas da nossa live. Cruzeiro que se vier mesmo Sassá e o Marquinhos Gabriel jogar no time, se ficar para o elenco da Série B, eu acho que dá uma sumida no potencial deles. A questão é só financeira, né? Como já dissemos aqui, né? Sim. A complicação é só essa. Deixa eu ver se eu consigo aqui Mas botar. vai que dê certo o Aí não, meu Deus do céu! Olha lá o Gamalho! Ah, Cruzeiro, vá pro inferno. Não pode. Gol do CRB. Olha o que Os caras do Cruzeiro. Gol do CRB, Gamalho. Léo Gamalho. Ô, gente, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O Ariel Cabral me perde uma bola. Sem comentários, né? difícil. Aí não, meu Deus do céu. Olha lá o Gamalho. Ah, Cruzeiro, vá pro inferno. Não pode. Gol do CRB. Olha o que Os caras do Cruzeiro. Gol do CRB, Gamalho. Léo Gamalho. Ô, gente, tá de brincadeira, gente. Tá de brincadeira. O Ariel Cabral me perde uma bola. Só para finalizar, tá? Falando de novo essa que eu falei do Renan Fonseca com o Léo Gamalho, também eu não aguento mais as narrações do Botafogo toda vez lembrar que o Benevenuto tá aprendendo a falar inglês devido ao Honda, porque os dois são amigos. Muda o disco, gente. Tá repetitivo isso. E não precisa ser tão forçado como o narrador de Botafogo e Vasco ontem. É só isso. O Calu também, né? Tá fazendo o pessoal aprender inglês, né? Sim, é porque o Honda virou amigo do Benevenuto, e o Benevenuto com isso começou a aprender a falar inglês, ele e o Canu. Só que os dois, aí toda a narração tá falando isso e tá enchendo o saco. Tanto que o Pedro Certezas até zoou isso na internet. Eu tive que concordar com ele que todo jogo Botafogo é certeza que vai ter essa fala de algum repórter, comentarista ou narrador. E não seja tão forçado como o narrador do jogo Botafogo e Vasco ontem. Só isso que eu peço. Tá certo, então vamos encerrar a nossa live aqui por hoje, por agora, né? Lembrando a vocês aí que essa semana a gente vai ter um vídeo bem bacana. Acho que na quarta-feira vai entrar no ar e a nossa amiga Carla Calaça vai falar um pouco sobre arbitragem no futebol, arbitragem de mulheres no futebol brasileiro e no futebol mundial, né? Sobre todo o contexto. Então vai ser bem bacana. Vamos fazer aí uma discussão legal e levantar um assunto, né, que é pouco falado aí na mídia tradicional. Vai ser bacana, vai ser interessante e vai ser relevante, sem dúvida nenhuma, esse tema aqui no nosso canal. E, claro, dar um rápido pitaco aí em relação a essa questão toda mundial do Neymar, né? Racismo é ruim em todas as instâncias, né, cara? Então, independente do Neymar ter razão ou não ter razão, né, eu acho que se ele tiver ali no correto dele, que eu acho que ele é muito bem gerenciado para isso, ele deve ter os seus motivos, né? Então é um caso delicado da gente falar, mas a gente aguarda que tudo se resolva, né? E que se houver justiça que seja feita, né? Até porque a gente não merece, né? A gente não aguenta mais esse tipo de caso no futebol e acho que o futebol deveria ser o único lugar, pelo menos, já que não dá para te limpar de tudo, mas o único lugar que isso não deveria acontecer e isso não é aceitável em parte alguma. No futebol é mais inaceitável ainda. Como é que é? Deveria acabar isso no planeta, né? Porque ninguém merece sim, isso. De maneira geral, todos os locais possíveis. Mas o futebol ele serve como representatividade. E ele deveria ser o exemplo e não o alvo da situação, né, do sujeito, como diria o nosso vocabulário, né, o nosso dicionário. Bom, então é isso aí. Valeu, Miro. Esperamos uma próxima live mais cheia de gente, mas comece mais cedo com menos problemas técnicos, né, como esses que nós tivemos hoje. Vamos terminando a live 0 horas e 47 minutos. Ninguém merece, né? Sem queda de energia para não ficar Santos e São Paulo, né? Que teve queda de energia no São Paulo. Pois é, complicado. Mas a gente volta na próxima, tá certo, pessoal? A gente volta não na sexta-feira, né? Tá, gente? Isso, curte, comenta e compartilha e se inscreve no canal desde já. Aciona o sininho e tudo mais. Mas é aquilo que aconteceu aqui, né? Nesse meio de semana, a gente falou aqui. Nesse meio de semana não tem rodada do Brasileirão, então a próxima live é só na próxima segunda-feira, aqui no Futebol Ilimitado. Espero que tudo aconteça da maneira que sempre acontece. Valeu? Valeu, pessoal! Mais cedo. Inclusive mais cedo, sem dúvida. Valeu, pessoal! Um abraço para todo mundo que assistiu e que vai assistir essa live.